graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Aqui mais uma vez quem vos fala é irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, e o país é o Brasil. É o primeiro trabalho do ano que eu estou fazendo, que eu vou fazer. Hoje são dia 4 de janeiro de 2025. E para dar início a esse trabalho, que vai ser uma dinâmica com 10 perguntas e 10 respostas. Tudo escrito na Bíblia, na Escritura Sagrada. Mas para dar início, eu vou louvar um hino de gratidão. E eu sou grato a Deus, né? Pelo ano que se passou de 2024 e a quem estou vivo pela misericórdia do nosso Deus, Todo-Poderoso que está nos céus, único Deus, que é o nosso Pai Celestial, e através do seu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso libertador e salvador da nossa vida. Vou deixar aqui um hino, eu não vou louvar um hino hoje do cantor cristão, não. Vou louvar da harpa cristã, que o hino é muito bonito, se chama Grato a Ti. E temos que ser grato a Deus, não só no ano de 24, mas também começar o ano de 25, sendo grato a Ele. Sendo grato a Ele por ter nos levantado no dia de hoje, ter velado nosso corpo durante a noite. Vamos louvar o Senhor. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar a Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Amém. E vou deixar para a nossa reflexão só um versículo, num Salmo de número 23, que é o último versículo, o de número 6, que nos diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse foi o versículo do Salmo de número 23, e é o último versículo de número 6. Agora, vamos dar início mais uma dinâmica. Então, com essa dinâmica, já são 94 estudos que eu faço, entre dinâmicas, né, e outros tipos de estudo também. Mas eu escolhi aqui 10 perguntas, como sempre, com 10 respostas. E fala sobre essa dinâmica. Tanto está escrito no Velho Testamento como no Novo Testamento. Amém? É como sempre, eu faço uma pergunta, dou 4 opções, letra A, B, C ou D, e faço a pergunta e depois dou um tempinho, dou a resposta, para que os irmãos e os ouvintes venham
verificar em suas Bíblias, nas Escrituras Sagradas, se está correto, não é? Como Paulo pregava às pessoas, aos bereanos, os bereanos tinham cuidado de verificar nas Escrituras Sagradas se tudo que o apóstolo Paulo estava falando era verdade. Então, a gente vai falar sobre um pouco dessa dinâmica, sobre as promessas de Deus. Eu tirei esses 10 versículos. É claro que tem muito mais versículos sobre as promessas de Deus na vida de cada um de nós, somente na minha. Amém? Primeira pergunta. Onde estão escritos estes 2 versículos na Bíblia que nos diz assim: veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Resposta, letra A. Estão escritos no livro de Jeremias, capítulo 1, e os versículos são os 7 e 8. Letra B. Também está escrito no livro de Jeremias, capítulo 1, e os versículos são o 9 e o 10. Letra C. Também está escrito no livro de Jeremias, capítulo 1, e os versículos são de número 11 e o número 12. Ou letra D. Está também escrito no livro de Jeremias, capítulo 1, e o versículo são de número 13 e o 14. Qual dessas respostas, dessas letras, é a resposta correta? Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Jeremias, capítulo 1, e o versículo são o de número 11 e o 12. Segunda pergunta. Onde estão escritos esses 3 versículos na Bíblia que nos diz assim: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétua gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Resposta. Letra A. Estão escritos no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo do 1, 2 e o 3. Letra B. Também está escrito no livro de Gênesis, capítulo 9, versículos são 4, 5 e o 6. Letra C. Também está escrito no livro de Gênesis, capítulo 9, e versículos são 7, 8 e 9. Ou letra D. Também estão escritos no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículos são o 11, o 12 e o 13. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Gênesis, capítulo 9, e os versículos são de número 11, 12 e o 13. Então, quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Terceira pergunta. Onde estão escritos estes 3 versículos da Bíblia que nos diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. O teu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Resposta. Letra A. Estão escritos no livro de Gênesis, capítulo 12, e o versículo é o de número 1, o 2 e o 3. Letra B. Também estão escritos no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos são 4, 5 e 6. Letra C. Também estão escritos no livro de Gênesis, capítulo 12, e os versículos são o 7, o 8 e o 9. Ou letra D. Também está escrito no livro de Gênesis, capítulo 12, e os versículos são o 10, o 11 e o 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra A, respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Gênesis, capítulo 12, e os versículos são o de número 1, o 2 e o 3. Quarta pergunta. Onde estão escritos estes versículos na Bíblia que nos diz assim? São 2 versículos. Ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nações santas. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Resposta. Letra A. Estão escritos no livro de Êxodo, capítulo 19, e versículos são 6 e 8. Letra B. Também estão escritos no livro de Êxodo, capítulo 19, e versículos são 5 e o de número 6. Letra C. Também está escrito no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos são 9 e o 10. Ou letra D. Também estão escritos no livro de Êxodo, capítulo 19, e o versículo são do número 11 e o número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Êxodo, capítulo 19, e o versículo são de número 5 e o número 6. Quinta pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo é do número 3. Letra B. Também está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo é do número 4. Letra C. Também no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo é o de número 5. Ou letra D. Também no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo é o de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo é o de número 6. Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que come. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 56, versículo número 10. Letra B. Também está escrito no livro de Isaías, capítulo 57, e o versículo é número 10. Letra C. Também está escrito no livro de Isaías, capítulo 55,
e o versículo também é o de número 10. Ou letra D, também está escrito no livro de Isaías, capítulo 58, e o versículo também é o de número 10. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo é o de número 10. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Sétima pergunta. Onde estão escritos estes versículos na Bíblia? Que nos diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 4, e versículos são o 16, o 17, o 18 e o 19. Letra B. Também no livro de Lucas, capítulo 4, e versículos são o 20, o 21, o 22 e o 23. Letra C. Também está escrito no livro de Lucas, capítulo 4, e versículos são o 24, o 25, o 26 e o 27. Ou letra D, também está escrito no livro de Lucas, no capítulo 4, e os versículos são o de número 28, 29, 30 e 31. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 4, e os versículos são o 16, o 17, o 18 e o de número 19. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo? Na Bíblia, que nos diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, e o versículo número 18. Letra B. Também está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, e o versículo de número 13. Letra C. Também está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, e o versículo número 17. Ou letra D. Também está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, e o versículo é o de número 16. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, e o versículo é o de número 13. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo é o de número 37. Letra B. Também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo é número 38. Letra C. Também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo é o de número 39. Ou letra D. Também está escrito no livro de Hebreus,
capítulo 11 e o versículo é o de número 40. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11 e o versículo é o de número 40. Então, quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. 10ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Resposta: letra A. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Letra B. Também está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo número 22. Letra C. Também está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo número 23. Ou letra D. Também está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo é o de número 24. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo é o de número 23. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Amados irmãos e queridos ouvintes, esse foi o trabalho de hoje, com essa dinâmica. Daria para fazer uma grande pregação, né, sobre as promessas de Deus na nossa vida, a cada dia do ano que se passou de 2024 e a começar no ano de 2025, desde o dia 1º de janeiro até hoje, que já são 4 de janeiro de 2025. E ainda deixo para a meditação de todos, crentes e descrentes, como sempre no Evangelho de João, capítulo 14 também, versículo 6, que é o versículo de evangelização, libertação e salvação. Palavra de Jesus. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse os caminhos. Está no singular aqui esse versículo. Eu sou o caminho. Só um único caminho, que é através de Cristo Jesus, que pode nos levar até o nosso Deus. Porque só através dele que nós possamos e podemos nos libertar e ganharmos a salvação. É lógico que quem faz por completo a lavagem do homem por dentro é o Espírito Santo de Deus. Como sempre, deixa ainda também 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, com D maiúsculo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que nosso Deus nos abençoe no dia de hoje. Amém.